Ok. Em cima do questionário que eu mandei para vocês, ok? Nossa, pelo celular é horrível. Que eu mandei para vocês. E eu espero, né, que vocês tenham conseguido fazer, porque é uma maneira de vocês estarem estudando para a prova, né, para a nossa avaliação. Todo mundo aqui sabe que a nossa avaliação vai estar disponível na quarta-feira que vem, a partir das 19 horas, através de um link, tá, para a prova de perguntas, que estará disponível na pós-aula do encontro 1, ok? Então, anotem aí depois, até eu já mandei uma mensagem para vocês de como que vai funcionar esse mecanismo de avaliação. Vai estar disponível para vocês estarem realizando a avaliação no dia da prova, quarta-feira que vem, dia 22, né? O link estará disponível a partir das 19 horas do dia 22 e eu vou tirar na quinta-feira, dia 23, às 19 horas. Então, a gente vai deixar disponível para vocês num período aí de 24 horas. Tá bom, pessoal? Eu deixei já uma mensagem para vocês no grupo na semana passada, os representantes também mandaram. Então, só um reforço mesmo para que vocês consigam acompanhar as nossas aulas, tá bom? Então, vamos para a primeira questão. Da unidade, né? Eu fiz um apanhado geral de um questionamento da unidade 1 e da unidade 2. Lembrando que nas aulas anteriores, a unidade 3 e a unidade 4, a gente já fez um pequeno questionário para vocês aí. Eu já deixei com vocês. É o mesmo questionário do livro, então eu vou orientar vocês a também estudar por eles, tá bom? Então, vamos lá na primeira questão. A primeira questão do encontro a primeira questão, né, da unidade 1, tá? Vou estar abordando a unidade 1 com vocês. Eu pergunto, né, no planejamento de gestão de pessoas... Oi? Oi? Não? Oi? Professora, tá dando eco. Tá dando eco? Mas vou pedir para os demais desligarem o microfone. É alguém que está com o microfone ligado. Isso, desliguem o microfone. Melhor. Senão dá eco, tá? Ok? Ok. Então, vamos lá. Unidade 1, né? Eu vou fazer um apanhado geral da unidade 1, tá? No planejamento de gestão de pessoas, pode-se identificar 5 etapas da administração estratégica, né? Essas etapas são: primeiro, avaliar os resultados e fazer as correções necessárias. 2, formular a estratégia para alcançar os objetivos. 3, definir o negócio e desenvolver o sentido da missão. 4, implementar a estratégia. E 5, definir uma visão e estabelecer os objetivos. Marque a alternativa com a sequência, né, correta das etapas. E aí eu coloquei 3 questões para vocês aí responderem. A, B, C, D ou E, tá? A sequência correta, ou seja, a resposta certa, é a letra E. A resposta correta, né, é a letra E, por quê? Nela, as etapas são definir o negócio, definir a visão e objetivos, formular estratégias, implementar as estratégias e avaliar os resultados, tá? Então, essa é a resposta, letra E. Então, a sequência correta... Gente, desliga os microfones aí de vocês, tá? Porque senão dá eco mesmo. Tô vendo aí. Professora, mas Oi. eu fiz no AVA e no AVA deu letra A. Letra A? 5, 3, 2, 4, 1. Só modificou o 3 e o 5, agora eu não sei. Então, olha só. Vamos lá no livro? Vamos tirar a dúvida lá no livro?
Pelo Vamos? AVA, professora, eu vi que às vezes ele muda a sequência das alternativas. Eu não sei se pode ser isso, né? Então, Eu pode. reparei isso. No AVA, o sentido da questão é a mesma. A resposta nem sempre é a mesma alternativa, tá? Então, o que eu estou fazendo com vocês, só deixa eu acrescentar aqui. Admitir. O que eu estou fazendo com vocês é o quê? Fazendo com que vocês estudem em cima do sentido da questão. A questão, tá? E analisem qual é a resposta coerente, tá? Com o que eu estou perguntando, tá? Nem sempre o livro tá igual ao AVA. Então, não se orientem pelo AVA. Vocês podem prestar atenção que eu não menciono AVA. Vocês têm que fazer, vocês têm que entrar no AVA, têm que, né, acessar, enfim, mas não se oriente pelo AVA. Eu sempre oriento vocês a acessarem o livro, tá? Tá, a única diferença que deu foi o 3 e o 5. A letra A é o 5 e o 3 depois, e a letra E é o 3 e o 5. Só que o 5 lá é avaliar os resultados, e o 3 é formular a estratégia. Então, avaliar o resultado seria a última coisa. Não. Na verdade, tá certo, desculpa. Avaliar os resultados seria a última sequência. Se você for prestar atenção, olha a pergunta. Vamos lá. No planejamento de gestão de pessoas, pode-se identificar 5 etapas da administração estratégica, certo? Tem como eu colocar a avaliar os resultados no início do processo? Não. Aonde que eu avalio os resultados e faço as correções necessárias? No final. No final do processo, entenderam? A quinta questão, né? A quinta afirmativa. Definir uma visão e estabelecer os objetivos. Eu faço isso no início, no meio, onde eu posso fazer? Eu posso fazer isso estrategicamente, depois que eu defino o negócio e desenvolvo o sentido da missão, que é o meu negócio, não é isso? Então, a resposta, a pergunta, na verdade, que tá igual ao livro, né? Eu tirei, inclusive, essa questão do livro, e no livro tem lá as etapas, né? Se vocês forem folhear, tanto que eu mencionei para que a gente fosse estudar em cima das questões das múltiplas escolhas, mas é o seguinte, não esqueçam de consultar o livro, tá? A resposta está lá, certo? Não se oriente pelo AVA. Eu não disse a vocês para vocês se orientarem pelo AVA nunca, porque o AVA é diferente a resposta realmente do nosso livro. Tudo bem? Certo. Então, é a letra E. Letra E. Primeiro 3, define. Isso, primeiro a gente define. A primeira etapa do nosso processo é definir o negócio, definir a visão. E desenvolver o sentido da missão. Então, para que aquele produto foi feito? Entendeu? Aí, depois, a gente define uma visão e estabelece o objetivo. Depois, formula a estratégia para alcançar os objetivos, né? Depois, eu implemento a estratégia e eu faço o quê por último? Eu avalio, né? Entenderam? Então, a resposta certa é a 3, a 5, a 2, a 4 e a 1. Alternativa E. Tudo bem? Ok, pessoal? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Seguindo. Na gestão estratégica, é importante estabelecer objetivos com vistas ao futuro, longo prazo. Empreendendo ações táticas, visando alcançar esses objetivos. Esta é uma afirmação verdadeira ou falsa? É uma afirmação verdadeira, né? Resposta certa mesmo é a verdadeira, né? Na estratégia são definidas as metas de longo prazo e para o alcance são aplicadas as táticas ou as ações, certo? Beleza. Então vamos seguindo aí. A 3 é um questionário. Gente, eu vou virar aqui, eu acho que dá para todo mundo. Ah, beleza. Assim, deixa minha mão livre. Então vamos lá, para a questão número 3.
Questão número 3. Explique cada um dos PS de Mittenberg. Essa é uma pergunta aberta. Lembrando que eu não vou fazer pergunta aberta na prova, mas eu posso colocar o sentido, a pergunta e o sentido em múltipla escolha, né? A resposta em múltiplas escolhas, né? Então, na verdade, a resposta, né, do PS, né? O que é PS, né? Plano, né, e padrão são os primeiros, né? Os dois próximos PS são posição e perspectiva. Finalmente, o último P é de pretexto, né? Então, todos os P's aí definidos, né? Então, o primeiro P, né, na estratégia são definidas as metas de longo prazo e, desculpa, falei errado, plano e padrão são os primeiros. Plano, padrão, certo? Os dois próximos P's, né, do Mittenberg, é posição e perspectiva. Finalmente, o último P é pretexto, tá? Então, a pergunta né, estou pedindo para vocês exemplificarem os P's, né, de Mittenberg, né? Então, eu já falei quais são esses 5 P's. Eu posso perguntar, pode ser um P de plano, um P de pé, outro P de pato, né? E dar a vocês o quê? O questionamento no sentido da pergunta, né? E ter uma resposta coerente com aquilo que eu estou perguntando para vocês, tá? Então, vamos lá. Quarta questão. De acordo com os autores, né, Wood e Picarelli, a utilização de instrumentos como descrições de cargos, organogramas e planos de cargos e salários permite a muitas empresas atingir um patamar mínimo de estruturação na gestão dos seus recursos humanos. Parei. Entretanto, não se mostra suficiente quando se pensa em direcionamento estratégico da empresa. Este texto permite distinguir novos modelos estratégicos de modelos tradicionais de gestão de pessoas, associando-os aos contextos e às características das organizações, certo? Aí eu peço para vocês, assinale a alternativa que apresenta características que se revelam verdadeiras ao se considerar a gestão estratégica de pessoas, tá? Aí eu tenho 6 perguntas, né? A, B, C, D ou E. Então, a resposta mais coerente com a pergunta, né? Que tem mais afinidade, a resposta que tem mais afinidade com a questão é a letra D. Por quê? Né? Na gestão de pessoas, o compartilhamento de informações e pontos de vista é prioritário ao acesso aos dirigentes, que é livre, né? Então, a resposta da letra 4 é a D, né? A quarta questão. O estilo e a cultura gerenciais privilegiam proximidade e compartilhamento de informações e de pontos de vista. Neste contexto, as pessoas têm acesso franqueado aos seus dirigentes, certo? Então, o acesso aos dirigentes é o quê? Livre, né? Alguma dúvida em relação a esse questionamento? Tranquilo? Sim. Então, beleza. Então, quinta questão. Mittenberg, né, conceitua estratégia com 5 P's, tá? Que é plano, padrão, posição, perspectiva e pretexto. 5 P's, que a gente já viu aqui na questão número 3, né? Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira, né? Eu já disse ela lá em cima. Vocês entenderam o sentido aonde eu quero chegar? O entendimento de que vocês têm que ter do conteúdo, certo? Independente da forma como eu coloco a questão, tá bom? Beleza. 6. Deixa eu virar meu roteiro. Questão número 6.
Quais são os processos descritos por Chevenato ao considerar gestão de pessoas? Né? Uma pergunta aberta, volto a dizer, que eu posso transformá-la em uma questão de múltipla escolha, tá? Porque eu tenho que ter o sentido da resposta em relação à pergunta. Então, aqui, né? Processo de agregar pessoas, né? Processo de aplicar pessoas, processo de recompensar pessoas, processo de desenvolver pessoas, o processo de manter pessoas e o processo de monitorar pessoas. Então, o Chevenato, na verdade, quis dizer que os processos, né, ao considerar gestão de pessoas, envolve o quê, né? Agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar essas pessoas, desenvolvê-las, né? Manter, lembra de manter talentos, né? E monitorar pessoas. O que é monitorar? Avaliar os resultados. Vocês estão vendo como que uma questão está interligada com o questionamento da outra, né? Praticamente, a resposta envolvendo gestão de pessoas está intimamente ligada com a pergunta número 1, né? Aonde eu sei o que é o meu negócio, né? E por isso eu agrego essas pessoas, as pessoas que estão envolvidas com esse negócio, com essa missão, né? Com essa missão estratégica aí, né? Das pessoas, né? Do meu produto, da minha empresa, do meu objetivo, né? Eu aplico pessoas, né? Aplicar pessoas, ou seja, eu insiro essas pessoas dentro da minha missão, dentro dos meus objetivos, né? Eu recompenso as pessoas, ou seja, é uma troca, né? É um valor agregado a essa pessoa, tanto financeiramente quanto realmente de atributos, né? Eu desenvolvo essas pessoas, eu treino, eu capacito essas pessoas, né? Através de estratégias em cima do meu objetivo. Eu mantenho essas pessoas, eu agregando valor, eu treino, eu aplico, eu alinho com a missão da empresa e eu faço o que com essa pessoa? Eu tento manter esse talento, né? Eu tento reter. E eu monitoro, o que eu faço? Eu avalio os resultados e faço as correções necessárias. Entenderam? Certo? Beleza. Peraí que eu vou aceitar uma pessoa aqui. Karen Santos. Entrou. Então, ótimo. Vamos evoluir aí para a 7ª questão. Complete as lacunas a seguir. De acordo com Vergara, para o bom desempenho organizacional, é muito importante que a empresa conte com né? Qual que é a resposta, né, dessa frase aí, que nada mais é do que uma frase do livro também, né? Da parte de onde a gente fala do gerenciamento de pessoas, né? Aonde a empresa conte com profissionais comprometidos e engajados, tá? Então, a resposta dessa pergunta é, de acordo com Vergara, né? Vergara, a literatura está lá no livro, para o bom desempenho organizacional, é muito importante que a empresa conte com profissionais comprometidos e engajados, ok? Então, essa é a resposta. Beleza, pessoal. Evoluindo para a 8ª questão. Como as mudanças e crises podem alcançar um negócio? Isso é possível, né? A gente está vivendo agora, né, esse momento, esse período aí de mudanças, né, mudanças e crises no negócio atual. Tem várias empresas que estão passando por isso. Isso é possível? É possível se reinventar? Né? E eu digo que é. Sim, é possível a gente se reinventar. Várias empresas estão se reinventando, né? A própria Anhanguera está se reinventando nesse contexto todo aí. Com umas ferramentas que hora legal, hora não é, hora não é, mas está se reinventando, né? As crises podem servir como estímulos a novos investimentos que, por consequência, alcançaram, né, alavancaram de alguma forma
os objetivos do negócio, né? Então, eu digo que sim, momentos de crise, tanto que a gente tira o S e fica CRI, né? Crie, crie adaptações, se adapte nos momentos de crise, que é o que a gente está vivendo agora, é por onde a gente está passando agora, né? É o que está acontecendo hoje no nosso país. Questão número 9. O que você entende por competências essenciais e qual a relação com competências individuais? A resposta, então, é o seguinte: as competências essenciais são as competências que conferem o diferencial à organização quando comparada a seus concorrentes. A relação com as competências individuais é que nas competências essenciais é basicamente o indivíduo e suas características que agregam valor. Então, qual que é o sentido da pergunta, né? Competências essenciais e qual a relação que ela tem com as competências individuais. E eu coloco a afirmativa, né? Que as essenciais são as competências que conferem o diferencial à organização e que elas se comparam e são, né, comparadas aos seus outros concorrentes em relação às competências individuais, que são basicamente do indivíduo, que agrega valor à instituição, né? Certo? Beleza. Vamos para a pergunta número 10. Gente, tudo bem até aí? Tudo legal? Até agora? Dá para a gente seguir? Pegaram? Sim. Pegaram o contexto? Vocês estão entendendo por onde que vocês têm que estudar a questão, tá? O entendimento da questão, certo? Beleza. Questão número 10. Um dos grandes desafios da moderna gestão de pessoas é atrair e manter uma força de trabalho com competências alinhadas às estratégias organizacionais. Para lidar com esse desafio, as organizações implantam modelos de gestão de pessoas articulados com competências. Para isso, só um minutinho que eu vou aceitar mais quem está aqui. Quem entrou? Vamos lá, para isso. A direção das empresas deve definir com clareza as competências organizacionais necessárias à realização de suas estratégias e à obtenção de vantagem competitiva. Essas competências organizacionais devem ser desdobradas em perfis de competências para cargos de empresa. Então, eu vou pedir para vocês marcarem com X as respostas corretas, né? Qual que é a resposta que está acertada aí, né? Então, a resposta é a letra... não coloquei letra. Perdão. Desculpem, tá? Então, aí, A, B, C e D, né? Então, a resposta correta é a última, tá? Eu não coloquei letrinha aí, desculpa. É a última, né? Os cargos devem trazer nas suas descrições... Oi? Na apostila não tem a letra. Não, eu não marquei mesmo. Eu não coloquei, desculpa. Eu que errei. Não coloquei. Mas é a última resposta. Conferem aí. A, B, C e D. A resposta é a D. É a última alternativa, tá? Eu que não coloquei. Então, eu vou responder para vocês, né? A resposta correta é qual? Estou respondendo pela apostila. Pelo livro? Tá. Não, mas eu não coloquei também, tá? Eu também errei, certo? Então, a última resposta é: cargos devem apresentar as competências necessárias em sua descrição. Lembra da descrição de cargos do salário? A descrição, desculpa, o mapeamento das necessidades da empresa. Lembra daquele exercício que a gente fez do conhecimento, da habilidade, da atitude? Que nada mais era do que o mapeamento, né,
das características da atividade em que eu precisava preencher dentro de uma empresa. Lembra disso? Conhecimento, habilidades e atitudes. Então, eu mapeei estrategicamente o perfil, né, do meu negócio, e dentro dele eu coloquei conhecimento, habilidade e atitude, tá? O que essa pergunta aqui está querendo dizer, pessoal? Que as empresas, né, devem definir com clareza as competências organizacionais, né, necessárias, as estratégias e a vantagem competitiva, ou seja, o mapeamento, né, da característica dessa empresa. Então, qual que é a resposta? Analisando a questão, qual que é a resposta mais objetiva e que mais tem evidência com a pergunta, né? É o cargo, né? Em relação ao preenchimento desse cargo. Então, deve ser como? Apresentar as competências necessárias em sua descrição. Então, para que eu tenha uma contratação de pessoa adequada, eu tenho que ter o quê? A definição clara das competências necessárias para se preencher esse cargo, para que essa pessoa, o profissional, preencha esse cargo, certo? A resposta, então, é a última questão. Tudo bem? Não tem, né, a alternativa, eu também esqueci de pôr, tá? Beleza? Vamos seguir em frente. Então, pergunta número 11. O índio do Xingu, que ainda acredita em Tupã, assiste pela televisão a última partida de futebol, que acontece em Barcelona, ou a um show do Rolling Stones, na praia de Copacabana. As realidades são completamente distintas e a relação dos índios com o mundo moderno difere das outras pessoas que vivem em cidades como no Rio de Janeiro, certo? Isso ocorre porque o homem é um ser cultural, né? Que se apoia nos valores da sua comunidade. E a gente sabe disso, né? E que, de fato, são os seus valores, né? Marque verdadeiro ou falso nas afirmações a seguir. Então, primeira afirmação, né? Pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de tecnologia de vanguarda, desfrutam da mesma realidade cultural? Essa resposta é? Falso. Falsa, exatamente. É coerente com a pergunta, tá? O índio assiste o futebol ao show, do futebol ao show, mas não é capaz de entendê-los, porque não pertence à sua cultura. É uma questão verdadeira ou falsa? Falsa, né? O índio, ele assiste o futebol ao show, mas ele é capaz de entender a diferença entre um e o outro, né? E que não pertence à sua cultura. O show pertence à sua cultura. O jogo, né? O esporte pertence à sua cultura. Então, não é uma afirmativa correta, é falsa, tá? Pessoas com culturas, valores e relações diversas têm, hoje em dia, acesso às mesmas informações. Então, é um questionamento, é uma afirmação verdadeira, né? Pessoas com culturas diversas têm acesso ao mesmo tipo de informação, tá? Então, é uma questão verdadeira. Os moradores do Harlem e de Hong Kong, devido à riqueza de sua história, têm uma visão mais apropriada da realidade? Verdadeiro ou falso? É falso, né? Harlem, Hong Kong, Brasil, Europa, tem, independente da nossa história e da nossa cultura, nós temos, né, uma visão global, né, da realidade. Por quê? A realidade, ela é colocada da mesma forma lá em Hong Kong como para nós, né? É o que a gente está vivendo hoje, a questão do coronavírus, né? É uma realidade que está sendo posta tanto para nós quanto para eles, né? A gente enxerga os dados da China, Japão, Estados Unidos, Europa, né? E eles enxergam os nossos dados. Então, a gente enxerga as condutas deles e eles enxergam as nossas condutas, tá? Então, é uma afirmação falsa. A crença em Tupã revela um povo atrasado. Não é verdade. Enquanto
Já matou aí por aí a questão, né, gente? Vamos combinar. Enquanto os moradores do Harlem e de Hong Kong, mais ricos, vivem de acordo com o presente. É falso, né, gente? Vamos combinar? Já matou a questão aqui, né? Acho que até que a crença em Tupã dos índios é evoluída, né? Eles não são atrasados. Eles têm acesso à internet, a várias, né, várias riquezas que o povo urbano também tem. E eles também vivem de acordo com o presente, tá? Então, a resposta adequada para essa questão seria FF, VFF, tá? Entenderam o sentido da questão, pessoal? Beleza. Questão número 12, né? Questão número 12. Globalização pode ser traduzida por desfronteirização, tá? É uma pergunta verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? Pois é uma forma de descrever a globalização, né? Desfronteirização significa tirar fronteiras, né? Não existe fronteiras, né? A globalização, ela é sinônimo, né, da palavra desfronteirização, ou seja, não existem fronteiras na globalização, tá? Questão número 13. Complete as lacunas na frase a seguir. As atitudes correspondem ao A, no chá das competências. Se constituem em um conjunto de V, C e P, que determinam a atuação dos indivíduos e das organizações. Estas podem influenciar, inclusive, a percepção dos colaboradores e o ambiente organizacional. Então, a resposta é valores, né? As atitudes, né? As atitudes correspondem ao A, né? No chá, conhecimento, habilidades e atitudes, das competências de definição, né, do profissional para a contratação dentro de uma empresa, né? Se constituem um conjunto de valores, crenças e princípios que irão determinar a atuação dos indivíduos e das organizações, né? Irá atuar dentro do vínculo que vai existir do profissional e instituição, tá? Essas podem influenciar, inclusive, a percepção dos colaboradores e o ambiente organizacional, o que pode favorecer ou o que pode desfavorecer, ok? Ótimo! Então, vamos aí para a última questão, né, da unidade 1.2, para quem está me acompanhando aí. O processo de globalização tem, na atualidade, provocado grandes mudanças, tanto nas esferas econômicas, financeiras e políticas, quanto na vida social e cultural dos povos e das nações. Em escala mundial. A esse respeito, é possível afirmar de modo correto que resposta correta é a letra B. Por quê? O avanço das telecomunicações, da informação, da informática, da internet e o uso da internet são fundamentais para os fluxos financeiros mundiais. A gente é interligado o tempo inteiro, né? Com a questão do transporte, investimento, né? Alimentação, em escalas planetárias, né? Então, ou seja, hoje em dia é todo mundo se comunicando com todo mundo, né? Se a bolsa lá de Nova York tem uma queda, consequentemente a bolsa de São Paulo também tem uma queda, né? E isso é igual à globalização, certo, pessoal? Isso é existência, né? Principalmente da questão, né, de telecomunicações. A gente comunica hoje com uma agilidade muito grande, tá? Isso é o processo de globalização, né? Realmente existente. Então, evoluindo, questão número 15.
De que forma, né, uma empresa pode identificar seus talentos? Como devem ser as ações empreendidas? Né? Então, é uma pergunta aberta, que eu posso transformar numa pergunta alternativa, né? Mas o que eu quero que vocês entendam? O sentido da questão, tá? Então, como que a gente identifica esses talentos, né? A maioria das empresas menores e familiares não possuem estratégias definidas de gestão de pessoas, incluindo esses talentos, né? É necessário uma mudança de pensamento desses administradores para investir em um planejamento estratégico voltado para este objetivo. Então, de que forma a empresa pode identificar os seus talentos? Depende muito da empresa, depende muito da instituição, né? Eu tenho instituição que tem um programa de avaliação de desempenho muito bem implantada. E com isso eu identifico com mais facilidade o que? O meu talento. Mas eu posso ter instituições pequenas ou familiares que não têm o conceito de evoluir essas pessoas dentro, né, das suas estratégias, dentro do seu objetivo. E o profissional está ali para produzir, né? E como devem ser essas ações empreendidas, né? Então, são ações de mapeamento de competência, avaliação, né, da habilidade do chá, né, que é o conhecimento, habilidade e atitude, né, alinhamento estratégico, treinamento, capacitação, certo? Motivação, que mais? Promover reconhecimentos. Então, são ações que a gente empreende dentro da instituição e, consequentemente, nossos profissionais. E, com isso, a gente identifica talentos e retém esses talentos, tá? Esse é o sentido essa é a resposta com o sentido da pergunta, ok? 16. O conhecimento tático, né, ou tático, é fruto de aprendizado e experiência de vida, além de um gerador de diferencial para o profissional. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira, né? O conhecimento tático ou tático, né, implica em insights, né, que surgem com as experiências e aprendizados. Então, o aprendizado, né, e a minha experiência de vida e atuando em determinadas situações faz eu ter um diferencial, né, no momento, principalmente da tomada de ação, né, para que a gente tenha aquele feeling, né, a resposta diz, o insight é ter o feeling do momento, principalmente na tomada de decisão, na tomada de ação, né, para determinadas situações, ok? Beleza. Pergunta número 17. Na era da informação, das mudanças que ocorrem nas empresas, principalmente as culturais e comportamentais, é fundamental a gestão de talentos. Além disso, o foco da gestão de pessoas identifica a pessoa como capital humano e parceiro da organização. Não atende ao conceito de gestão de pessoas a empresa que A, B, C, D ou E. A resposta correta é a letra B, que dá ênfase à especialização, né? Acaba perdendo as possibilidades de crescimento organizacional e de colaboradores. Hoje, o mercado precisa de pessoas com múltiplas especialidades, né? Não estou falando de pós-graduação, não, tá, gente? Nem de especialização. Estou falando, inclusive, da questão que a gente acabou de abordar, né? Experiências e aprendizados, ok? Lógico que afinados com aquela determinada área do qual você está vendendo o seu produto, né? Estamos na época de gestão do conhecimento. Então, a partir do momento que a gente pensa que o indivíduo vai vir com uma pós-especialização, mas ele tem experiência em
doação, ele tem experiência em negociação, ele teve experiência em liderança de um grupo lá no supermercado, quando ele estava estudando. Isso tudo é o quê? É a partir do momento que a pessoa já vem com uma pré-formação, né? Com um preconceito, múltiplas especialidades, né? Ela já veio com um pouquinho de conhecimento, ela tem um feeling para gerir pessoas, para negociar, né? E dentro do conceito da empresa, o que ela vai fazer? Ela vai gerenciar esse conhecimento, né? Treinando, capacitando, desenvolvendo, atrelando, né, aos conceitos da empresa, da organização, certo? Então, essa é a resposta correta, tá? Questão número 18. Pessoal, vocês podem me parar aí se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Todo mundo tão quietinho, só eu falando. Eu tô com saudade da sala de aula. Ruim ficar em casa assim, né? Dando aula assim. Tomara que volte dia 2, né, pessoal? Questão número 18. Por representarem seu capital intelectual, os empregados são considerados recursos tangíveis, tá? Recurso humano, das organizações, contratados para entregar produtos e serviços específicos, certo? A enfermagem vende o quê? A enfermagem vende cuidados, né? Esse é o nosso produto, tá? É esse produto que a gente vai entregar, tá? Você concorda com esta afirmação? Justifique por quê, né? Vamos ler a pergunta de novo, né? Por representarem seu capital intelectual, as organizações, os empregados, são considerados recursos tangíveis das organizações, contratados para entregar produtos, tá? E serviços específicos. Você concorda com esta afirmação? Os colaboradores são considerados recursos intangíveis, né? Então, intangíveis é aquilo que a gente... O que é tangível, pessoal? O que significa a palavra tangível? Vamos lá no sentido da palavra. É aquilo que a gente pode pegar, que a gente pode transformar, né? O recurso humano é considerado intangível. Por quê? Eu não consigo pegar. E muitas vezes eu não consigo alterar, como se fosse uma peça, né? Uma peça de carro, por exemplo, né? O profissional, ele em algumas situações, a gente não consegue moldar, né? Então, a gente não consegue colocar dentro das características da empresa. Eu coloquei o meu produto no trabalho, o meu produto à venda, né? O meu produto no mercado. O meu produto, enfermeira, é vender assistência, tá? Mas eu vendo a minha assistência dentro de uma UTI neonatal. Adianta a empresa que está procurando comprar tá com o objetivo de hemodiálise, ele vai querer comprar o meu produto? Eu vendo UTI neonatal. Então, é intangível, né? A gente não consegue o quê, né? Moldar as minhas características para atender a organização naquele objetivo que ele espera, tá? Então, a resposta, né, seria... talvez a gente não concorde realmente com essa afirmativa, tá? Ok? Alguém quer acrescentar alguma coisa nessa questão? É falso ou é verdadeiro? Agora eu não entendi. Não, né? A resposta é não. Meu filho. Não é verdadeira, né? A resposta não. Por quê? Olha a pegadinha aí, né? Aqui fala o quê? São considerados recursos tangíveis, né? E o que na verdade, o capital humano é? Recurso intangível, tá? Então, intangível, isso mesmo. Ótimo. Vamos para a questão 19. Na era da informação, só um minutinho. Garganta seca. Olha que jeito que eu tô. Esse celular. O microfone, não sei o que aconteceu. Não peguei, eu já estava dando aula. Vamos lá, gente.
Onde eu tô? 16. O conhecimento tácito é fruto de aprendizado. Não, tem uma antes, professor. Na era da informação. Desculpa. Não, eu tô na 19. Obrigada. Me desconcentrou. Na era da informação, é crescente a importância do capital intelectual da organização, no qual se insere o denominado capital humano, constituído com os talentos, as competências, a experiência das pessoas. Enquanto o capital físico se desgasta, se deteriora, o conhecimento se valoriza e sedimenta a cada dia. É uma afirmação verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? Obrigada. Pessoas representam o verdadeiro valor de uma organização. Então, a resposta correta é verdadeira, né? Qual é o sentido da pergunta? Que entendemos que as pessoas são o verdadeiro valor de toda organização, né? As pessoas constroem a instituição, certo? 19, questão 19. Na era da informação... Desculpa. Estou perdida já. Vamos lá. Questão número 20. Esse negócio de fazer home office, gente, eu não gosto, tá? Vou falar pra você clara para todo mundo. A gente fica aqui em casa, a gente fica vendo as coisas acontecer, a gente quer matar um, sabe? A gente quer enforcar, né? Esse negócio de home office, não, eu gosto de dar aula na sala de aula, eu gosto de contato com as pessoas, né? Gostoso, não é? A gente não fica aqui em casa, a gente não fica vendo poeira, né? A gente não fica vendo as coisas que a gente quer matar, quer dar uma chinelada na bunda do filho, né? Esse negócio de home office não dá certo, né, pessoal? Não mesmo, professora. Não dá certo. Mas vamos lá. Esse negócio de home office só funciona para o marido, porque para a esposa não funciona, né? A esposa está aqui, a máquina está batendo, né? Estou aqui vendo aqui a poeira, aquela coisa, não dá. Não dá. Verdade, professora. O negócio é para ir para a rua mesmo, ir para a faculdade, assim, a gente não vê nada. Quem não vê, o coração não sente, né? Mas vamos lá. Questão número 20. Vamos direto hoje, sem intervalo, para a gente encerrar mais cedo? Vamos. Belezinha. Vamos sim, professora. Beleza. Já está acabando já. Questão número 20. Né? O conhecimento, a habilidade e a capacidade dos indivíduos que têm valor econômico para a organização são denominados capital social, humano, intelectual, técnico ou operacional? Intelectual. Intelectual, isso mesmo. Capital, então a resposta correta é a letra C, né? A letra C, capital intelectual, pois envolve as habilidades cognitivas, é reconhecido como a verdadeira riqueza da organização, né? Ó, o feeling, né? Aquele insight, vem da onde? Do conhecimento, né? Do intelecto, certo? Questão número 21. O conhecimento é diferente de informação, ok? Pois se âncora em crença e compromissos. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? A afirmação, né, verdadeira, os estudiosos, né, fazem essa afirmação. Então, a literatura lá no nosso livro fala que Takeuchi, né, e Nonaka, em 1997, Nonaka, fazem esta afirmação, que o conhecimento, ele é diferente, né, de informação, pois se ancora, né, se escora, se apoia, né, em crença e compromissos. Então, é uma afirmação verdadeira, tá? Ótimo. Questão número 22. 22, 23, 24. A mudança cultural nas organizações públicas é um processo contínuo e paulatino,
pois há aspectos objetivos e subjetivos da cultura, que sofrem transformações e demandam tempo para sedimentação nas metas das pessoas e nas práticas sociais. A questão é verdadeira, né? Pois mudanças requerem tempo para serem compreendidas e assimiladas, tá? Então, é uma resposta verdadeira, uma afirmação verdadeira, ok? 23. Considere as asserções a seguir. A noção de cultura organizacional refere-se ao modo como os componentes de uma organização devem se relacionar entre si e com o ambiente externo. Por quê? A cultura organizacional compõe um conjunto de normas externamente impostas, que é utilizado pelos diversos atores empresariais como norteador de seus modos de perceber, pensar e agir dentro da empresa em suas interações com o mundo externo. Então, é correto o que se afirma em... Qual é a resposta? A letra C, né? As duas são verdadeiras, né? E a segunda justifica a primeira. A segunda afirmativa justifica a primeira, né? Porque a cultura organizacional compõe um conjunto de normas externamente impostas, né? Que é utilizado pelos diversos atores empresariais, o mundo empresarial, corporativo, como norte de seus modos de pensar. Então, é uma linguagem corporativa realmente, né? Sendo assim, precisam desse conjunto de normas para relacionar-se entre si e com o ambiente externo. Então, que é normas, né? Normas, condutas, padrões, né? A gente tem aí padrão de qualidade. O que é um padrão de qualidade? ISO 9000 e lá cacetada. A ISO 14000, que é de não produzir folha, pensar no meio ambiente. Então, isso é um mecanismo, né, das organizações hoje pensarem em o quê? No mundo melhor, no pensar, né, no meio ambiente e no mundo melhor, ou seja, de ter a habilidade comercial de agregar valor e não produzir papel. Então, a minha empresa eu não imprimo. Então, a minha comunicação aqui é tudo por e-mail, pelo computador, por um programa, né, de internet. E assim as empresas vão se adaptando e se melhorando e se diferenciando no mercado. Isso é uma norma. ISO 14000 é um padrão de qualidade estabelecida hoje no mercado, né, no mundo empresarial, para que as empresas tenham modelos parecidos, pensando no quê? No meio ambiente, né? E tem, lógico, né, as outras ISOs, tem a ONA, tem a Joint Commission, que pensam no quê? Padrões de qualidade. Então, a mesma metodologia do Hospital A, de atendimento, de técnicas, né, de padrão de exercer determinadas técnicas, é do Hospital B, entenderam? Então, é o que a questão quer dizer, tá? Então, pergunta número 24. O conhecimento prévio da cultura organizacional para ingresso em uma organização é fator importante para A, B, C, D ou E? A resposta correta é a letra D. Permitir reflexão sobre a decisão de trabalhar em setores, em empresas, compatível com as suas aptidões e valores pessoais. É o que a gente está dizendo aqui agora, né? Eu sou especialista, tenho habilidades, tenho insights, tenho conhecimento, tenho intelecto para exercer desde uma UTI neonatal. Eu não vou vender meu produto numa empresa de hemodiálise, até mesmo que ela não vai comprar, né? Então, o que a gente tem que pensar, né? Dentro da resposta, né? Uma reflexão sobre a cultura de uma organização levará o profissional a decidir se trabalhar nesta ou naquela empresa será satisfatório e se essa organização o ajudará a trilhar sua carreira. Eu disse agora, eu sou de UTI Neo, a empresa que está contratando de hemodiálise. Eu tenho que... É uma escolha. A empresa não vai me contratar
porque a minha habilidade não é com capilar, não é com hemodiálise, não é com, né, com N's para, né, parafernalhas de uma hemodiálise, né? Eu sou da parafernália da UTI neonatal, pequenininho, bonitinho, com bichinho, tudo desenhadinho, tudo colorido, né? São contextos totalmente diferentes, tá? Então, dando oportunidade de se desenvolver e que esteja alinhado também aos objetivos da empresa, tá? Então, realmente a resposta é a letra D, tá? Vamos à questão 25. 27, 28. A questão número 25. A cultura organizacional compreende a estrutura, os processos e as pessoas de uma organização, interferindo de forma determinante no seu desempenho. Então, a resposta é verdadeira. Através da cultura de uma organização, seus trabalhadores sentem-se estimulados, motivados, né? Ou não a contribuírem com o que eles têm de melhor, né? Sendo assim, para um resultado positivo, um objetivo muito bem traçado. A organização deve, né, cuidar da estrutura, pensando nos processos e principalmente nas pessoas, pois todos esses fatores acabam por impactar no desempenho da organização e nos seus colaboradores, e principalmente no resultado final desse objetivo, né? Dessa estratégia alinhada, né, com o profissional. Então, a resposta é verdadeira, né? Questão número 26. Você acredita que a cultura organizacional é também um instrumento utilizado para controlar os membros da organização? Justifique sua resposta, tá? O que eu respondi aqui, pessoal? Com a cultura organizacional, não se visa estabelecer controle, tá? Mas determina-se os seus rumos. O que é rumos? Objetivos. Tomados acerca dos direcionamentos. Então, o mapeamento estratégico, o conhecimento, habilidade e atitude que ela quer, né, traçar no indivíduo, capacitar esse profissional, né, já que representam as visões dos dirigentes da organização. Sendo assim, a cultura não visa o controle das pessoas, né? O que é a cultura? O que é uma cultura, né? O que é a cultura de uma empresa? Né? Como ela nasceu, como ela começou, qual é o objetivo dela, qual é a estratégia dela de trabalho, qual é a missão dela no mercado de trabalho, quais são os valores que ela tem, né, em relação ao crescimento socioeconômico, financeiro da própria empresa, né? Então, eu respondi isso, ok? Que a cultura organizacional não visa estabelecer controle. Então, eu não acredito que uma organização, ela nasce, né? Ela tem a cultura de controle em cima das pessoas, ok? Até mesmo porque isso não existe mais, né? Ok? Questão número 26. Desculpa, 27. Como você explica as diferenças individuais que ocorrem em função dos traços de personalidade? Como as organizações podem valorizar essas diferenças? O que eu respondi aqui, né? Que a gente tem que ter um raciocínio bem próximo, tá? Do que? Há diversos fatores internos, bem como tendências perspectivas, tá? Que influenciam o que cada um de nós vê e ouve no mundo que nos cerca. Assim, pessoas diferentes organizam suas percepções da realidade de modo diferente, exclusivamente o meu, o seu, né? Dele, de cada um. Dentro do contexto do trabalho, essas diferenças podem motivar prontamente a maneira como as pessoas reagem às diversas práticas organizacionais e gerenciais, porque está muito ligada com a ação individual, né, de cada, a reação e a ação de cada indivíduo,
que é individual, tá? Dependendo dos valores de cada um, lógico. Pessoas diferentes, por exemplo, darão importância diferente a recompensas intrínsecas, internas, né? Relacionadas ao trabalho externo. O estilo de liderança que preferem, suas necessidades de contato e interações interpessoais com as pessoas e a sua tolerância e aceitação das respostas do cargo, tá? Então, o que eu tenho que ter para essa pergunta, o que eu tenho que ter de raciocínio? Exatamente isso, né? Que pessoas diferentes darão importâncias diferentes por recompensas intrínsecas, aquilo que motiva cada um, tá? O que me motiva não vai ser nunca o que motiva vocês. E vice-versa. As motivações serão interpessoal, intrínseco de cada um, certo? Isso difere muito também no estilo de liderança. Cada um vai ter o seu. Cada um vai ter o seu mecanismo, né, de contato e interação interpessoal com os demais, né, dentro da instituição, tá? Então, essa é a linha de raciocínio para essa questão, ok? Questão número 28. Vamos lá. De acordo com vários autores, determinados comportamentos dentro da organização podem indicar problemas relacionados ao clima organizacional. Analise as afirmativas a seguir. 1, rotatividade de pessoal. 2, alta produtividade. 3, solicitação de aumento de salário. 4, greves. 5, equipe disciplinada. E 6, absenteísmo. Analise a alternativa correta e que indica os itens referentes a estes problemas. Então, eu tenho 5 alternativas aqui. A, B, C, D ou E, tá? Então, a resposta correta aqui é a letra D. A1, rotatividade de pessoal. A4, greves. E as 6, absenteísmo, estão corretas, né? São sinais indicativos que o clima organizacional não é favorável. Rotatividade de pessoal, turnover, né? Posso perguntar dessa forma. É a mesma coisa, ok? Essa perguntinha está bem entendida, né? Ótimo. Agora vamos para a pergunta 29. Tá, peraí. 30, 31, 32. Entramos na unidade 2, tá? Sobre o processo de recrutamento externo de pessoal, é correto afirmar que 1. Renova e enriquece os recursos humanos da organização. 2. Aborda candidatos reais ou potenciais aplicados unicamente na própria empresa. 3. Pode envolver planos de encarreiramento de pessoal. 4. Apresenta maior índice de validade e segurança. E 5. É uma fonte poderosa de motivação para funcionários. Está correto afirmar que a resposta correta é a letra B, A1, apenas, né? Renova e enriquece os recursos humanos da organização. A vantagem de se buscar no mercado candidatos para ocuparem as vagas em aberto e que há uma renovação nos recursos humanos com o enriquecimento de quem traz novas experiências e conhecimentos, né? Então, renova e enriquece os recursos humanos da organização. Processo de recrutamento externo, tá? Que é buscado fora, ok? Questão número 30. O recrutamento pode ser descrito como interno, externo e misto? Essa resposta é verdadeira, né? A gente tem os recrutamentos que é dentro da própria instituição, com as pessoas que ali estão, e elas são promovidas.
Eu tenho recrutamento externo, onde a instituição quer buscar no mercado de trabalho algo novo, né? E eu posso ter misto, as duas coisas acontecendo dentro de um processo de recrutamento. Ok. Questão número 31. A requisição de recrutamento de pessoal é determinada por substituição ou aumento de quadro não previsto, por motivo apenas de substituição de quadro, por motivo apenas de aumento de quadro. Então, está correto que consta de forma completa em A, B, C, D ou E. Então, a resposta correta é a letra B, A1 e A2, né? Substituição ou aumento de quadro e aumento de quadro não previsto. Isso é o que acontece dentro de uma solicitação, de uma requisição de recrutamento de pessoal. Eu tenho que ter esses dois motivos, né? O aumento de quadro não previsto é dentro de uma situação onde eu tenho um aumento de atendimento, muitas vezes previsto ou muitas vezes realmente não previsto, tá? O que justifica, né, a minha solicitação de aumento de quadro. Questão número 32. O recrutamento misto de pessoas pelas organizações caracteriza-se pela busca de empregados qualificados dentro da própria organização, em outras organizações e no mercado. Então, a resposta dessa afirmativa é o quê? Falsa, né? O recrutamento misto tem como finalidade fazer o recrutamento externo, né, fora, e dentro da empresa, simultaneamente, os dois acontecendo juntos, externo e interno, no mesmo cenário, né? Ocorre quando a empresa busca candidatos externos, mas deixa aberto para a candidatura de pessoas internas, ou seja, eu não tenho objetivo de promover ninguém, e sim do quê? De ver o potencial de se encaixar dentro da vaga aberto, né? Tanto no mercado, fora, quanto dentro da minha instituição, né? Dentro da minha própria formação, ok? Pergunta número... Estou meio perdida, peraí. Número 33. De acordo com os tipos de recrutamento, qual das afirmações a seguir se encaixa no conceito de recrutamento interno? Assinale a alternativa correta. A, B, C, D ou E? A resposta correta é a letra E. Por quê? Um conjunto de técnicas e procedimentos que visa identificar e atrair candidatos que já trabalham na organização para outros cargos e funções mais complexos e talvez até muito mais motivadores, né? Então, é realmente dar a condição para que várias pessoas se candidatem a um cargo, que muitas vezes vai ter um salário maior, um desafio diferente, uma atividade diferente, ou realmente de promover, né, um indivíduo que talvez se formou para aquela vaga, e aí ele ter a oportunidade, assim como os demais, né, de participar de um processo de recrutamento. Isso é processo de recrutamento interno, tá? Questão número 6, uma questão aberta, né? 34 e 35. A pergunta é: especifique as fontes de recrutamento interno e interno, tá? Então, qual que é a minha linha qual que foi a minha resposta e qual que é a linha de raciocínio, né? As fontes de recrutamento interno, quadro de avisos, comunicações internas dirigidas, consulta ao banco de talentos humanos para ver se realmente, né, dentro do período alguém se formou, se formatou, se especializou, né? Reuniões específicas, né, divulgação em períodos, né, o período de contratação. E a fonte de recrutamento externo, qual que é? Consultorias, né, a gente tem as empresas que prestam consultorias de RH, que fazem seleção no mercado, e aí que nasceu os headhunters, né, as pessoas que buscam talentos, né, no mercado de trabalho, que isso é legal também, né? Classificados em jornais, revistas, escolas, universidades, apresentação espontânea, dentre outras formas aí de chamar a atenção para aquela vaga, tá? Se atentem realmente, pessoal, aos RHs, né, que prestam serviço para as empresas, né, consultorias.
volta e meia, eu acesso Emprega São José, gosto muito desse site. Volta e meia tem vagas aí de enfermagem, técnico, auxiliar, enfermeira, para contratação, né? Enfermeiro, praticamente toda semana tem vaga em aberto no Emprega São José, tá, pessoal? Fica a dica. Explique do que se trata o processo de seleção de pessoal, né? Uma pergunta aberta. A minha resposta e a linha de raciocínio tem que ser mais ou menos parecida, né, com a resposta comentada que eu vou fazer agora. Então, seleção de pessoal visa encontrar os profissionais cujo perfil pessoal e profissional mais se aproxime do que está definido no escopo da vaga, né? A definição, mapeamento das competências, o que eu quero buscar no indivíduo que tenha conhecimento, habilidade, atitudes, né? E profissional que se aproxime da vaga, atendendo, assim, a necessidade da empresa. De acordo com o Chavenato, né, em 2014, a seleção é uma comparação entre duas variáveis ou requisitos exigidos pela organização em relação ao perfil das características dos candidatos que se apresentam na disputa pela oportunidade. Então, isso é a linha de raciocínio, a linha de raciocínio em relação à seleção de pessoal, tá? Estou batendo muito nessas definições de conhecimento, habilidade e atitude, porque isso está interligado com todo o processo de recrutamento de pessoas, seleção, gestão, né, do recurso humano, ok? Então, beleza. Tá acabando. Acabando. Questão número 36. Opa. Então, 36, 37, 38. Questão aberta, outra questão aberta. Quais são os dados que devem constar em um currículo para torná-lo atrativo, né, aos selecionadores, ou qual a exposição do meu produto, né? A linha de raciocínio tem que ser o quê? Em cima da resposta, né, tá bem parecida com a do livro, né? Dados pessoais, objetivo, a minha qualificação, qualificação profissional, né? A minha formação escolar, experiência profissional, entre outros cursos envolvidos, e dá destaque aos cursos extracurriculares realizados nos últimos anos, e eu já especifiquei agora numa questão anterior aí, né? Eu não posso ter a necessidade de 5 pós-especializações, mas eu tenho aí 10 cursos no ano de 2019 que fomentaram, que fortaleceram a minha especialização, entenderam? Então, eu tenho o quê? Eu fui buscar conhecimentos que agregaram a minha especialização. Fui buscar fazer atividades, desenvolver projetos que fortaleceram a minha especialização, a minha formação. Isso também é importante, tá? Não necessariamente a pós-graduação, né? Eu sou pós-graduado, especialista em uma área, mas nessa área eu fui buscar, né, mais conhecimento, ter mais habilidade para, né, para entender o contexto, e isso, logicamente, atrai a atitude, as ações do profissional na tomada de decisão, os feelings, os insights nessas tomadas de decisões, ok? Pergunta número 37. Cite pelo menos 3 características de uma entrevista por competência, tá? Então, a resposta, né, mais ou menos, também baseada no livro e segue a linha de raciocínio, né? É o mesmo que o tipo de uma entrevista estruturada, né? As questões são feitas com utilização do verbo no passado, visando identificar as experiências já vividas. Outra característica é que as respostas devem conter o CAR completo, né? Ou seja, devem apresentar o contexto em que ocorreu a experiência, a ação tomada e os resultados obtidos, tá? Então, na verdade, a pergunta, ela está intimamente, né, ligada, tá, com a questão do quê, né? O grupo pode contribuir, né, para identificar mediante o processo de seleção os candidatos bem preparados para os desafios organizacionais, né? Então, é uma resposta verdadeira, porque está intimamente ligada realmente com o que o indivíduo estar para a instituição. E a instituição busca um perfil
que é o que o profissional está vendendo, tá? É o exemplo que eu dei agora. Eu não vou vender para essa empresa, o meu perfil é de UTI neonatal. Minhas características, as minhas habilidades e meu conhecimento. Logo, as minhas ações vão ser com recém-nascido. Só que a empresa contrata para hemodiálise em adulto. São perfis diferentes. Estão vendo? São habilidades diferentes com as pessoas. Logo, né, não vai ter aí a afinidade, né, para essa seleção. Ok? Pergunta... Nossa, eu tô meio perdida, gente. Tá, 38, 39, certo? Questão número 39. O processo de seleção, basicamente, compara dois aspectos. Assinale a alternativa correta. A, B, C, D ou E. A resposta correta é a letra B. Exigências do cargo e características do candidato, né? Devem, né, ser as exigências do cargo devem a ser bem preenchidas, bem como as características do candidato, né? Que eu disse agora. Reforço o exemplo que eu dei anterior. Quais são as características do candidato, né? E a exigência do cargo. Tá? Eu não vou contratar uma enfermeira especialista em UTI neonatal, que é a característica do meu candidato, para uma vaga, né, um cargo a ser preenchido, uma vaga que está em aberto, hemodiálise em adulto. Então não tem muita afinidade, né? Não tem muita ligação. A escolha irá se basear na comparação entre as necessidades da empresa, reforço meu exemplo, as competências do candidato e o que este pode oferecer com o seu trabalho. Reforço o exemplo que eu dei agora, tá? Essa é a resposta. Questão número 40. O processo básico de administração de pessoal, que inclui o recrutamento e a seleção de pessoas, é o processo de A, B, C, D ou E. Resposta correta é a letra E, agregar pessoas, né? Recrutar e selecionar fazem parte do processo de agregar pessoas, de acordo com o Chavenato, literatura, né? É um dos principais processos de gestão de pessoas, ok? Qual que é o sentido da pergunta? O processo básico de administração de pessoas. Gestão de pessoas, né? Que inclui recrutamento, seleção, né? É o processo de agregar pessoas à sua instituição e que ela esteja alinhada, né, com o objetivo, com a metodologia e as características da empresa. Lógico que ela vai oferecer as suas características também para casar com essa empresa, né? 41. A adoção de formulário que contenham o que deve constar na observação comportamental é fundamental para a efetividade na avaliação dos candidatos de grupo. A afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira, né? Formulários com descrições das competências, a gente viu isso numa aula, né? O que tem que conter dentro desse formulário? Qual que é o meu norte, meu objetivo? O que eu vou traçar como competência, né? Que está se observando são muito úteis, né? Para todos os observadores que se baseiam nos mesmos conceitos ao realizar a sua avaliação, ok? Então, eu vou contratar dentro de um requisito, né? Vou nortear meu processo de seleção dentro de um formulário com o mapeamento das competências, as características da empresa, a definição do que eu quero de conhecimentos, de habilidades, atitudes esperadas com esse profissional e futuramente, né, num período aí do vencimento da experiência, eu posso aplicar esse mesmo questionário no processo de avaliação do candidato, né? Inclusive, é o que norteia a aprovação ou a reprovação desse profissional, né? Então, eu tenho ali inicialmente um contrato que vai expor a necessidade da empresa. E depois disso eu avalio se ele contemplou ou não, né, os requisitos
solicitados dentro desse processo. Ok? Então, a aplicação, ok. 3. O processo de seleção basicamente compara dois aspectos. Questão número 39. Desculpa, 41 já, né, pessoal? Desculpa, 42. Vamos lá. Ai, tô perdida. Questão 42. 42. 42, ok. No processo de seleção de pessoal, a entrevista por competência favorece a identificação dos melhores perfis, né, de candidatos, para permitir acesso a elementos importantes no comportamento no trabalho, né, na atividade que ele se propôs. Essa ferramenta de seleção apresenta validade usada de critério de conteúdo, preditiva ou instintiva, né? Então, a resposta correta é a letra D, preditiva, né? Significa que os comportamentos observados na dinâmica de grupo ou que forem relatados pelo candidato, né, individual, né, na entrevista individual, baseando-se em suas experiências, podem ser replicadas em situações reais, em atitudes reais, né? O que se quer dizer é que os comportamentos observados devem ser replicados em novas situações de trabalho. Quando ele já tiver assumido a sua atividade, né? Então, a gente tem que observar. Por exemplo, se o candidato relata ou demonstra ter tido um tipo de liderança, é muito provável que ele venha apresentar esse comportamento novamente, especialmente se requisitado para tal. Então, a liderança autoritária, uma liderança despojada, né? Uma liderança comportamental, avaliação comportamental. Entrou uma ligação. Emitir. Estou aceitando mais um integrante. 16 pessoas. Ok? Questão número 43. A seleção de pessoal é um sistema de comparação e tomada de decisão. Deve ser um processo objetivo e justo. Vem aqui, infeliz, fala oi. Ai! Ela morre do coração. Se ela não vir falar oi, morrer, eu vou nem falar nada, tá? Vai estar lá com essa massinha. Vamos matar um hoje. A seleção de pessoal é um sistema de comparação e de tomada de decisão. Deve ser um processo objetivo e justo, com a escolha dos candidatos mais preparados. E para que isso ocorra, é necessário que seja evitado. Contratação às pressas, né? Sem olhar muito, sem observar muito. Observar, né, a dinâmica de grupo, aquela questão pessoal. Entrevistas elaboradas de acordo com a posição em aberto. Contratações baseadas apenas em indicações. Analisar todas as respostas oferecidas pelo candidato na entrevista e na dinâmica de grupo. A gente já viu isso numa aula, lembram-se? Estão corretas as afirmações A, B, C, D ou E? D. Resposta D. Resposta D. Nós fizemos isso em uma aula, lembram-se? Né? Resposta correta é a D. Contratação às pressas, né? E contratação baseados apenas em indicações. Ótimo. Os profissionais que participam do processo de seleção devem estar preparados para a realização desta tarefa, pois terão a responsabilidade de escolher o profissional que integrará a equipe de colaboradores. Segundo Chavenato, participam do processo de seleção os seguintes profissionais. Isso aqui também a gente está fazendo uma revisão, hein? Supervisor, gerente de áreas, colaboradores, recursos humanos. Qual é a resposta?
D. Letra D de dado, né? Supervisor, gerente de área, colaboradores e recursos humanos. Todos participam, né? Questão número 45. Assinale a opção correta, né? Quanto ao objetivo de entrevista de desligamento, né? Qual é a resposta correta dessa questão? A gente também já viu, hein? Peraí, deixa eu... Letra B. Letra B de bola, né? Coleta percepções e informações do ex-colaborador sobre diversos aspectos da organização e do cargo desempenhado. Esse é o objetivo da entrevista de desligamento, né? Questão número 46. O processo de demissão é uma etapa da seleção de pessoal e vários são os motivos que levaram uma empresa a essa movimentação. Em relação à condução e ao fluxo desse processo, assinale a alternativa correta. A, B, C, D ou E? Desculpa, A, B, C, D, não tem a E. Nessa questão não tem a E, tá? Qual é a afirmação? Qual é a resposta? Letra A. Entrevista de desligamento é a mesma expressão usada para demissão de pessoal, né? E seus relatórios podem favorecer melhorias no processo seletivo. Muito bem. E a última, né, uma pergunta verdadeira ou falsa. A entrevista de desligamento pode auxiliar na análise do clima organizacional. E assim, posteriormente, a empresa pode investir nos aspectos apontados como negativos, visando a melhoria contínua, né? Essa é uma afirmação, pessoal, verdadeira, né? Melhoria contínua, a gente viu isso lá na aula 2.4, né? Que é realmente para se acrescentar e agregar valor dentro do clima organizacional, né? Com a melhoria de processos, de pessoas e da organização, certo? Pessoal, valeu a pena? Valeu a pena a revisão, né? Sim. Ótimo. Vocês viram aí que a ideia é questão múltipla escolha. A ideia é o sentido, a pergunta e a resposta com o mesmo sentido, tá? Então, só relembrando, eu vou postar no dia 22, às 19 horas, o link vai estar para vocês acessarem na pós-aula, encontro 1. Eu vou estar online, tá? Das 19, né, até as 21 horas, para auxiliar vocês na questão técnica de acesso. Não vou responder nenhum questionamento de prova, tá? De questão de prova. Eu vou estar para os acessos, ok? E vou retirar o link na quinta-feira, às 19 horas. Então, vai ficar disponível para vocês aí no período de 24 horas, para vocês poderem fazer essa avaliação, tá bom? Professora. Oi. Só uma pergunta. O acesso vai ser por esse aplicativo, né? Não vai ser pelo Microsoft Teams, tá? Acho que é o Microsoft Forms, é o mesmo? Só que são mecanismos diferentes, tá? A hora que você clicar no link que vai estar no AVA, na pós-aula, o do encontro 1, vai ser pelo AVA. Já automaticamente vai abrir um formulário para vocês, que vai ser a nossa avaliação, tá bom? Tá. A senhora sabe, por acaso, dizer quem tem matéria EAD pelo portal vai fazer como prova? Então, eu não sei te responder a questão da prova EAD, mas eu acho que vai ser dentro da mesma linha, prova online, tá? Tá. Eu não tenho nenhuma informação da prova EAD para te passar. No caso, eu vou pedir para o representante estar questionando o Everton, tá? Porque eu entendo que vai ser na mesma linha de prova. Tá bom, obrigada. Tá bom? Certo? Mas o suporte de internet da Croton, ela vai suportar tudo isso de acesso no dia? Porque às vezes a gente não está tendo acesso ao AVA. Está tendo dias que a gente não está conseguindo abrir as matérias.
Então, eu acho assim, é só no dia que a gente vai realmente ver essa condição. Eu não consigo te responder essa questão, de verdade. Eu oriento, assim, a prova ela vai poder ser feita tanto pelo celular, tá? O formulário vocês vão conseguir acessar pelo AVA, pelo celular ou pelo computador. Aí eu acho que vocês têm que analisar o que é melhor para vocês de acesso, entendeu? Hoje, por exemplo, só entrou o meu celular, não entrou meu computador. Caiu, o microfone não ligou, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, tá? No computador. As aulas eu só consigo acessar pelo celular também. No AVA eu não consigo abrir as matérias de aula online. Essa é o meu medo da prova também, entendeu? Entendi. Aí, mas se está em acesso ou pelo avaliação, tablet, né? Entendi. Eu entendo assim que você vai conseguir acessar pelo celular seu também. Você não vai ter problema de acesso. Ou é pelo computador ou pelo AVA, tá? Agora, tá ok. Se a rede vai suportar, gente, acho que só no dia mesmo que a gente vai ver, né? Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. Acho que vai dar conta, sim. No caso do link, vai ser mandado igual para todo mundo? É igual para todo mundo. É a mesma, um link, só que você, Luciane, vai acessar no seu login, entendeu? Sim, a Josiane vai acessar no login dela. Aí depois, quando vocês terminarem de responder as questões, vocês vão clicar em enviar. Então, eu vou receber a prova da Luciane, eu vou receber a prova da Josiane, que vai estar nominal, entendeu? Do link acessado pela Josiane. Então, tem essa metodologia de controle que a ferramenta nos fornece, tá? Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Tudo certo. Então, tá bom. Boa noite para vocês. Boa sorte, tá? Boa semana. Boa noite, obrigada. Para você também. Obrigada. Fiquem com Deus, se cuidem. Boa noite, professora. Boa noite, professora.